O manuscrito original. As 16 leis originais do triunfo e do sucesso, de Napoleão Hill. Lição número 1. O Mastermind. Você pode fazer se acreditar que pode. Este é um curso sobre os fundamentos do sucesso. Sucesso é, em grande parte, uma questão de se ajustar aos sempre variáveis ambientes da vida em um espírito de harmonia e equilíbrio. A harmonia baseia-se no entendimento das forças que constituem o ambiente. Portanto, este curso é, na realidade, um plano que pode ser seguido diretamente até o sucesso, pois ajuda o aluno a interpretar, entender e tirar o máximo proveito das forças vitais do ambiente. Antes de começar a ler as lições da Lei do Sucesso, você precisa conhecer um pouco da história do curso. Você tem que saber exatamente o que o curso promete àqueles que o seguem e assimilam as leis e princípios sobre os quais se baseia. Você deve saber quais as limitações e quais as possibilidades deste curso como auxílio em sua luta por um lugar no mundo. Do ponto de vista de entretenimento, o curso A Lei do Sucesso ficaria muito aquém da maioria das publicações de variedades que se encontram nas bancas de revista. O curso foi criado para pessoas sérias, que dedicam pelo menos uma parte do tempo ao objetivo de ser bem-sucedidas na vida. O autor do curso, A Lei do Sucesso, não pretende competir com material escrito com o puro objetivo de entreter. O objetivo do autor, ao preparar este curso, foi de natureza dupla, ou seja, primeiro ajudar o estudante sério a descobrir quais são suas fraquezas e, em segundo lugar, ajudar a criar um plano definido para transpor tais fraquezas. Os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo tiveram que corrigir certos pontos fracos de suas personalidades antes de começar a ter sucesso. As fraquezas que mais se destacam como empecilhos ao sucesso são intolerância, cobiça, ganância, ciúmes, desconfiança, vingança, egotismo, vaidade, tendência de colher onde não se semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. Esses inimigos da humanidade e muitos outros não mencionados aqui são abrangidos no curso A Lei do Sucesso, de tal maneira que qualquer pessoa de inteligência razoável possa dominá-los com pouco esforço ou contratempo. Você deve saber, logo de início, que o curso A Lei do Sucesso já passou há muito do estágio experimental, tendo a seu favor um histórico de realizações digno de reflexão e análise sérias. Você deve saber também que o curso A Lei do Sucesso foi examinado e aprovado por algumas das mentes mais práticas de sua geração. O curso A Lei do Sucesso foi primeiramente utilizado como palestra apresentada pelo autor em praticamente todas as cidades e muitas pequenas localidades dos Estados Unidos, por um período de mais de 7 anos. Talvez você tenha sido uma das centenas de milhares de pessoas que ouviu a palestra. Durante as palestras, o autor colocou assistentes junto ao público com o objetivo de interpretar as reações dos ouvintes.
e com isso descobriu exatamente qual é o efeito causado nas pessoas. Como resultado desse estudo e análise, foram feitas muitas mudanças. A primeira grande vitória da filosofia da lei do sucesso ocorreu ao ser utilizada pelo autor como base de um curso de treinamento de um exército de vendas de 3.000 homens e mulheres. A maioria não tinha qualquer experiência anterior em vendas. O treinamento lhes permitiu ganhar mais de $1 milhão e pagar ao autor 30.000 por seus serviços, cobrindo um período de aproximadamente 6 meses. Inúmeros indivíduos e pequenos grupos de vendedores tiveram sucesso com a ajuda deste curso, e os benefícios dele provenientes foram decisivos. Você notará nesta lição introdutória alguns termos técnicos que podem não lhe parecer claros. Não se aborreça. Não tente entender tais termos na primeira leitura. Eles ficarão claros após a leitura do restante do curso. A lição número 1 pretende apenas oferecer um plano de fundo para as outras 15 lições do curso, e você deve lê-la como tal. Você não será examinado na lição número 1, mas deve lê-la muitas vezes, pois a cada leitura terá um pensamento ou ideia que não teve nas leituras anteriores. Na lição número 1, você encontrará a descrição de uma lei da psicologia descoberta recentemente, que é a pedra fundamental de toda realização pessoal importante. Esta lei é referida pelo autor como Mastermind, significando uma mente desenvolvida graças à cooperação harmoniosa de 2 ou mais pessoas, que se aliam com o objetivo de completar uma determinada tarefa, qualquer que seja. Se atua em vendas, você pode experimentar o Mastermind no trabalho diário de forma proveitosa. Verificou-se que um grupo de 6 ou 7 vendedores podem utilizar a lei com tamanha eficiência que suas vendas podem aumentar em proporções inacreditáveis. Seguro de vida é considerada a coisa mais difícil de se vender nesse mundo. Não deveria ser, assim no caso de uma necessidade indiscutível como seguro de vida, mas é. Não obstante, alguns funcionários da seguradora Prudential, cujas vendas são na maioria apólices pequenas, formaram um grupinho com o objetivo de experimentar o Mastermind. O resultado foi que todos eles fecharam mais contratos nos primeiros 3 meses do experimento do que haviam firmado em todo o ano anterior. Aquilo que pode ser realizado por qualquer pequeno grupo de vendedores inteligentes de seguro de vida que aprende a aplicar o Mastermind é de atordoar a imaginação mais otimista e criativa. O mesmo pode ser dito de grupos de vendas de mercadorias e outras formas de serviço mais tangíveis que seguro de vida. Tenha isso em mente enquanto lê a lição número 1 do curso A Lei do Sucesso. E não será exagero esperar que esta lição sozinha possa proporcionar entendimento suficiente da lei para mudar todo o rumo da sua vida. São as personalidades por trás de um negócio que determinam a medida do sucesso a ser desfrutado por tal empreendimento. Modifique as personalidades para que sejam mais agradáveis e mais atraentes aos clientes, e o negócio irá prosperar. Em qualquer grande cidade dos Estados Unidos, pode-se comprar mercadorias de natureza e preços similares em dezenas de lojas. Mesmo assim, você sempre encontrará uma loja que se destaca e faz mais negócios que qualquer outra. O motivo é que, por trás dessa loja, há um homem ou homens que observaram as personalidades daqueles que têm contato com o público. As pessoas compram personalidades, tanto quanto mercadorias.
e é de se questionar se não são mais influenciadas pelas personalidades com que entram em contato do que pela mercadoria. O seguro de vida foi esmiuçado em uma base tão científica que o custo não varia muito, independentemente da empresa em que se compre. Todavia, entre centenas de empresas de seguro de vida, menos de uma dúzia delas respondem pela maior parte dos negócios nos Estados Unidos. Por quê? Personalidades. De cada 100 pessoas que compram seguro de vida, 99 não sabe o que consta em suas apólices e, que é mais surpreendente, não parecem se importar. O que elas realmente compram é a personalidade agradável de algum homem ou mulher que sabe o valor de cultivar tal personalidade. Sua atividade na vida, ou pelo menos a parte mais importante, é alcançar o sucesso. Sucesso, na acepção do termo conforme o curso das leis do sucesso, é a realização do objetivo principal definido sem violar os direitos de outras pessoas, independentemente de qual seja seu objetivo principal na vida. Você vai alcançá-lo com muito menos dificuldade após aprender a cultivar uma personalidade agradável e a delicada arte de aliar-se aos outros em uma determinada iniciativa sem atrito ou inveja. Um dos grandes problemas da vida, se não o maior, é aprender a arte da negociação harmoniosa com os outros. Este curso foi criado com o objetivo de ensinar as pessoas a negociar vida fora com harmonia e equilíbrio, livre dos efeitos destrutivos da discórdia e do atrito que levam milhões à miséria, necessidade e fracasso a cada ano. Apresentado o objetivo do curso, você deve ter condições de abordar as lições com a sensação que uma transformação completa em sua personalidade está prestes a acontecer. Você não consegue desfrutar de sucesso notável na vida sem poder, e você jamais consegue desfrutar de poder sem personalidade suficiente para influenciar outras pessoas a cooperarem com você em espírito de harmonia. Este curso mostra como desenvolver tal personalidade passo a passo. Segue abaixo um resumo, lição por lição, do que você pode esperar receber das 15 leis do sucesso. Primeiro, objetivo principal definido. Ensinará a economizar o esforço desperdiçado pela maioria das pessoas na tentativa de encontrar sua profissão. Essa lição mostrará como acabar de vez com a falta de objetivo e se fixar de corpo e alma em um objetivo definido e bem concebido para a vida profissional. Lição número 2. Autoconfiança. Ajudará a dominar os 6 medos básicos com os quais toda pessoa é amaldiçoada. Medo da pobreza, medo de problemas de saúde, medo da velhice, medo da crítica, medo da perda do amor de alguém e medo da morte. Você aprenderá a diferença entre egotismo e autoconfiança verdadeira, baseada em conhecimento definido e utilizável. Lição número 3. O hábito de economizar. Ensinará a distribuir sua renda sistematicamente para que um percentual definido seja acumulado de modo constante, cultivando assim uma das mais conhecidas formas de poder pessoal. Ninguém tem sucesso na vida sem economizar dinheiro. Não existe exceção a essa regra, e dela ninguém consegue escapar. Lição número 4. Iniciativa e liderança. Mostrarão como se tornar um líder em vez de um seguidor no seu campo de trabalho. Desenvolverão em você um instinto de liderança que lhe fará gravitar gradualmente para o topo em todas as iniciativas de que participar. Lição número 5. Imaginação. Estimulará sua mente a conceber novas ideias e desenvolver novos planos que ajudarão a atingir o objetivo principal definido.
Essa lição ensinará a construir casas novas com pedras velhas. Por assim dizer, mostrará como criar novas ideias a partir de velhos conceitos bem conhecidos e como colocar velhas ideias em novos usos. Essa lição, por si só, equivale a um curso prático de vendas e, com certeza, se revelará uma verdadeira mina de ouro do conhecimento para a pessoa séria. Lição número 6. Entusiasmo. Permitirá saturar todos aqueles com que você entrar em contato de interesse, por você e suas ideias. Entusiasmo é a base de uma personalidade agradável, e você deve ter tal personalidade a fim de influenciar os outros a cooperarem com você. Lição número 7. Autocontrole. É a roda de balanço com que você controla seu entusiasmo e o direciona para onde deseja. Essa lição lhe ensinará de maneira muito prática como se tornar o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Lição número 8. O hábito de fazer mais do que é pago para fazer. É uma das lições mais importantes do curso, a lei do sucesso. Ensinará a tirar vantagem da lei de retornos crescentes, que acabará por assegurar um retorno de dinheiro proporcionalmente muito maior do que o serviço prestado. Ninguém se torna um líder de verdade em qualquer setor sem praticar o hábito de fazer mais e melhor do que é pago para fazer. Lição número 9. Personalidade agradável. É o fulcro onde você deve colocar o pé de cabra de seus esforços com inteligência, o que permitirá a remoção de montanhas de obstáculos. Essa lição sozinha formou dezenas de mestres em vendas e desenvolveu líderes da noite para o dia. Também ensinará a transformar sua personalidade para que você se adapte a qualquer ambiente ou a qualquer outra personalidade de tal maneira que possa facilmente exercer o domínio. Lição número 10. Pensamento preciso. É uma das importantes pedras fundamentais de todo sucesso duradouro. Essa lição ensina a separar fatos de mera informação. Ensina a organizar fatos conhecidos em duas classes, importante e não importante. Ensina a determinar o que é um fato importante, ensina a criar planos de trabalho definidos em qualquer profissão a partir de fatos. Lição número 11. Concentração. Ensina a focar a atenção em um assunto de cada vez, até você ter elaborado planos práticos para dominar o assunto. Ensinará a aliar-se aos outros de tal maneira que você possa fazer uso de todo o conhecimento deles para apoiá-lo em todos os seus planos e objetivos. Proporcionará conhecimento prático das forças ao seu redor e mostrará como aproveitar e usar tais forças para promover seus próprios interesses. Lição número 12. Cooperação. Ensinará o valor do trabalho em equipe em tudo o que você faz. Nessa lição, você aprenderá a aplicar o Mastermind, descrito nas lições 1 e 2. Essa lição mostrará como coordenar seus esforços com os dos outros de tal maneira que atrito, ciúmes, conflito, inveja e cobiça sejam eliminados. Você aprenderá a fazer uso de tudo que as outras pessoas tiveram aprendido sobre o trabalho em que estiver envolvido. Lição número 3. Lucrando com fracassos. Ensinará a fazer degraus com os erros e fracassos do passado e do futuro. Ensinará a diferença entre fracasso e derrota temporária. Diferença esta grande e muito importante. Também ensinará a lucrar com seus próprios fracassos e os fracassos dos outros. Lição número 14. Tolerância. Ensinará a evitar os efeitos desastrosos de preconceitos raciais e religiosos que acarretam derrota para milhões de pessoas que se permite emaranhar em discussões tolas sobre tais assuntos.
envenenando assim a própria mente e fechando as portas para a razão e a investigação. Essa lição é gêmea daquela sobre pensamento preciso, pelo fato de que ninguém pode se tornar um pensador preciso sem praticar a tolerância. A intolerância fecha o livro do conhecimento e escreve na capa: fim, aprendi tudo. A intolerância torna inimigos aqueles que deveriam ser amigos, destrói oportunidades e enche a mente de dúvida, desconfiança e preconceito. Lição número 15. Praticar a regra de ouro. Ensinará a fazer uso dessa grande lei universal da conduta humana de tal forma que você poderá facilmente conseguir a cooperação harmoniosa de qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos. A falta de entendimento da lei em que se baseia a filosofia da regra de ouro é uma das principais causas de fracasso de milhões de pessoas, que permanecem a vida inteira na miséria, pobreza e escassez. Essa lição não tem nada a ver com nenhuma religião, nem com sectarismo, assim como nenhuma das outras lições do curso A Lei do Sucesso. Quando dominar as leis do sucesso e se apropriar delas, o que deve acontecer em um período de 15 a 30 semanas, você estará pronto para desenvolver poder pessoal suficiente para garantir a realização do seu objetivo principal definido. O objetivo das leis do sucesso é desenvolver ou ajudar a organizar todo o conhecimento que você tem e que virá adquirir no futuro para que possa transformar tal conhecimento em poder. Você deve ler o curso A Lei do Sucesso com um caderno de anotações a seu lado, pois observará que com a leitura começarão a lampejar em sua mente ideias de como usar as leis para promover seus interesses pessoais. Você também deve começar a ensinar as leis para aqueles que mais lhe interessam, pois é bem sabido que quanto mais alguém tenta ensinar determinado assunto, mais aprende sobre o mesmo. Um pai de família pode fixar as leis do sucesso na mente dos filhos jovens que o ensinamento mudará todo o curso de suas vidas. Também deve estimular a esposa a estudar o curso com ele, por motivos que ficarão claros antes de você completar a leitura desta lição. Poder é um dos 3 objetivos básicos do esforço humano. O poder é de 2 tipos: aquele desenvolvido pela coordenação das leis físicas naturais e aquele desenvolvido pela organização e classificação do conhecimento. O poder que brota do conhecimento organizado é o mais importante, pois concede ao homem uma ferramenta com a qual pode transformar, redirecionar e, em certa medida, aproveitar e utilizar a outra forma de poder. O objetivo deste curso é sinalizar a rota pela qual o aluno pode viajar em segurança para coletar fatos que deseje agregar ao tecido do seu conhecimento. Existem 2 métodos principais de coleta de conhecimento: estudo, classificação e assimilação de fatos organizados por outras pessoas, e o processo pessoal de coleta, organização e classificação de fatos, geralmente chamado de experiência pessoal. Esta lição trata principalmente dos meios de estudar fatos e dados coletados e classificados por outros. O estágio de desenvolvimento conhecido como civilização nada mais é do que o conhecimento acumulado pelos povos. Esse conhecimento é de 2 tipos, mental e físico. Entre o conhecimento útil organizado pelo homem está a descoberta e catalogação dos elementos químicos, que constituem todas as formas materiais do universo. Por meio de estudo, análise e medições precisas, o homem descobriu a grandeza do lado material do universo, representada pelos planetas, sóis e estrelas. Alguns deles 10 milhões de vezes maiores que a pequena Terra onde vivemos. Por outro lado, o homem descobriu a pequenez
das formas físicas que constituem o universo pela redução dos elementos químicos em moléculas, átomos e, finalmente, a menor partícula, o elétron. Um elétron não pode ser visto. É simplesmente um centro de força positivo ou negativo. O elétron é o início de tudo de natureza física. Você está seriamente empenhado em descobrir quais são suas competências e como organizá-las e aplicá-las. Para completar essa descoberta com sucesso, você deve combinar determinação, persistência e um desejo bem definido de coletar e organizar conhecimento. Alexander Graham Bell, inventor do telefone e autoridade no tema das vibrações, é aqui citado em apoio às teorias do autor referente ao assunto. Suponha que você tem o poder de fazer uma barra de ferro vibrar em qualquer frequência desejada em uma sala escura. De início, ao vibrar lentamente, o movimento será indicado apenas por um sentido, o tato. Tão logo as vibrações aumentem, um som baixo emanará da barra e apelará os dois sentidos. A cerca de 32.000 vibrações por segundo, o som será alto e claro, mas a 40.000 vibrações não será perceptível. Os movimentos da barra não serão percebidos pelo toque. Os movimentos não serão percebidos por nenhum dos sentidos humanos. Desse ponto até aproximadamente 1,5 milhão de vibrações por segundo, não temos nenhum sentido que consiga apreciar qualquer efeito das vibrações. Após esse estágio, o movimento será indicado primeiro pela sensação da temperatura. E então, quando a barra ficar quente e vermelha, pelo sentido da visão. Ao atingir 3 milhões, a barra emitirá luz violeta. Acima disso, emanará raios ultravioleta e outras radiações invisíveis, algumas das quais podem ser percebidas por instrumentos e empregadas por nós. Ocorre-me que deve haver muito a ser aprendido sobre o efeito dessas vibrações na lacuna onde os sentidos humanos não são capazes de ouvir, ver ou sentir o movimento. O poder de enviar mensagens sem fio pelas vibrações do éter reside nessa lacuna, mas a lacuna é tão grande que parece haver muito mais. É preciso fazer máquinas que praticamente forneçam novos sentidos, como fazem os instrumentos sem fio. Ao pensar na grande lacuna, não será possível dizer que existam muitas formas de vibração que possam nos dar um resultado tão maravilhoso, ou mais maravilhoso até do que as ondas sem fio. Parece-me que nessa lacuna residem as vibrações que presumimos serem emitidas pelo cérebro e células nervosas quando pensamos. Mas elas também podem estar mais acima, na escala além das vibrações que produzem os raios ultravioleta. Precisamos de um fio para transmitir essas vibrações? Não passarão elas pelo éter sem um fio, como as ondas sem fio? Como serão percebidas pelo receptor? Ele ouvirá uma série de sinais ou concluirá que o pensamento de outro homem entrou em seu cérebro. Podemos nos entregar a algumas especulações com base no que sabemos sobre as ondas sem fio, que, como eu já disse, são tudo o que conseguimos reconhecer de uma vasta série de vibrações que, teoricamente, devem existir. Se as ondas cerebrais são similares às ondas sem fio, devem passar do cérebro e fluir infinitamente pelo mundo e o universo. O corpo, o crânio e outros obstáculos sólidos não seriam obstáculos à sua passagem, pois passariam pelo éter, que circunda as moléculas de toda substância, não importando o quão sólida e densa. Seria de se perguntar se não haveria interferência e confusão constantes se os pensamentos de outras pessoas estivessem flutuando por nosso cérebro
e criando nele pensamentos que não se originaram em nós. Como saber se os pensamentos de outras pessoas não estão interferindo nos seus nesse momento? Notei um bom número de fenômenos, de distúrbios mentais que não consegui explicar. Por exemplo, a inspiração ou desânimo que um orador sente quando se dirige à plateia. Experimentei isso muitas vezes na minha vida e nunca fui capaz de definir a causa física exata. Muitas descobertas científicas recentes, em minha opinião, apontam para um dia não muito distante em que os homens lerão os pensamentos uns dos outros, em que os pensamentos serão transmitidos diretamente de cérebro para cérebro, sem intervenção da fala, escrita ou qualquer outro método de comunicação conhecido hoje. Não é insensato esperar pelo tempo em que veremos sem olhos, ouviremos sem ouvidos e falaremos sem língua. Em resumo, a hipótese de que a mente pode se comunicar diretamente com outra mente reside na teoria de que o pensamento ou força vital é uma forma de distúrbio elétrico que pode ser captado por indução e transmitido à distância por um fio ou simplesmente pelo éter, que a tudo permeia como as ondas do telégrafo, sem fio. Existem muitas analogias que sugerem que o pensamento são da natureza de um distúrbio elétrico. Um nervo que é da mesma substância que o cérebro. É um excelente condutor de corrente elétrica. Quando passamos uma corrente elétrica através dos nervos de um homem morto, ficamos chocados e maravilhados ao ver o corpo sentar e se mover. Os nervos eletrificados produzem contração muscular como em vida. Os nervos parecem agir sobre os músculos de modo muito semelhante à corrente elétrica sobre um eletroímã. A corrente magnetiza a barra de ferro, colocada em um ângulo reto em relação ao ímã, e os nervos produzem, em função da corrente intangível de força vital que flutua através deles. A contração das fibras musculares arranjadas em ângulo reto com eles. Seria possível citar muitos motivos pelos quais o pensamento e a força vital podem ser considerados da mesma natureza que a eletricidade. A corrente elétrica é considerada um movimento de onda do éter, a substância hipotética que preenche todo o espaço e permeia todas as substâncias. Acreditamos que deva haver éter, pois sem ele a corrente elétrica não poderia passar por um vácuo, nem a luz solar pelo espaço. É razoável acreditar que somente um movimento de onda de característica semelhante possa produzir os fenômenos do pensamento e da força vital. Podemos presumir que as células do cérebro agem como baterias e que a corrente produzida flui pelos nervos. Mas e acaba aí? Não passará para fora do corpo em ondas que fluem pelo mundo, imperceptíveis aos nossos sentidos, assim como as ondas sem fio passavam despercebidas antes de Hertz e outros descobrirem sua existência? Cada mente é uma estação transmissora e receptora. O autor provou muitas vezes, pelo menos para si mesmo, que o cérebro humano é tanto uma estação transmissora quanto receptora de vibrações na frequência de pensamentos. Se esta teoria for constatada como fato e métodos de controle razoáveis forem estabelecidos, imagine o papel que terá na coleta, classificação e organização do conhecimento. A possibilidade de tal realidade atordoa a mente humana. Thomas Paine foi uma das grandes mentes do período revolucionário norte-americano. A ele, talvez mais do que a qualquer outra pessoa, devemos tanto o início quanto o final feliz da Revolução, pois foi sua mente sagaz que ajudou a redigir a Declaração da Independência, bem como a persuadir os signatários a traduzir o documento em termos de realidade. Ao falar da fonte de seu grande conhecimento, Paine escreveu da seguinte forma: qualquer pessoa que tenha feito observações sobre o progresso da mente humana, observando a sua própria, não pode deixar de ter observado
que existem duas classes distintas do que chamamos de pensamentos. Aqueles que produzimos em nós mesmos pela reflexão e ato de pensar, e aqueles que penetram em nossa mente por conta própria. Tenho por regra tratar esses visitantes voluntários com civilidade, tomando o cuidado de examinar, tanto quanto possa, se vale a pena entretê-los, e é deles que adquiri quase todo o conhecimento que possuo. Quanto à instrução que qualquer pessoa obtém com a educação escolar, esta serve somente como um pequeno capital para colocar o indivíduo no caminho de começar a aprender por si mais adiante. Toda pessoa instruída torna-se, por fim, sua própria professora, pois que princípios não podem ser gravados na memória. Seu local de residência mental é o entendimento e nunca são tão duradouros como quando começam por concepção. Nas palavras acima, Paine, o grande patriota e filósofo norte-americano, descreveu uma experiência que, vez ou outra, é a experiência de todos. Quem seria tão desafortunado a ponto de não ter obtido evidência positiva de que pensamentos e até mesmo ideias completas brotam na mente oriundas de fontes externas? Que meio de transmissão existe para esses visitantes, com exceção do éter? O éter preenche o espaço ilimitado do universo. É o meio de transmissão de todas as formas de vibração, como som, luz e calor, porque não há de ser também o meio de transmissão da vibração do pensamento. Toda mente ou cérebro está diretamente conectada a outro cérebro pelo éter. Todo pensamento liberado por qualquer cérebro pode ser instantaneamente captado e interpretado por outros cérebros, que estejam em sintonia com o cérebro transmissor. O autor tem tanta certeza deste fato, tanto quanto de que a fórmula química H2O produzirá água. Imagine, se puder, que papel esse princípio desempenha em cada aspecto da vida. A probabilidade de o éter ser um transmissor de pensamento de uma mente para outra sequer é a sua função mais assombrosa. O autor acredita que toda vibração de pensamento liberada por qualquer cérebro é captada pelo éter e mantida em movimento, em ondas sinuosas de comprimento correspondente à intensidade da energia usada na liberação, que tais vibrações permaneçam em movimento para sempre e que são uma das duas fontes das quais emanam os pensamentos que pipocam numa mente, tendo ao outro contato direto, imediato, via éter, com o cérebro que libera a vibração do pensamento. Assim, caso essa teoria seja um fato, o espaço ilimitado de todo o universo é e continuará sendo literalmente uma biblioteca mental onde todos os pensamentos liberados pela humanidade podem ser encontrados. O autor está lançando aqui a base para uma das mais importantes hipóteses citadas na lição sobre autoconfiança, um fato que o aluno deve ter em mente ao abordar tal lição. Trata-se de uma lição sobre conhecimento organizado. A maior parte do conhecimento útil herdado pela raça humana foi preservada e devidamente registrada na Bíblia da Natureza. Voltando às páginas desta Bíblia inalterável, o homem leu a história da formidável luta a partir da qual a civilização atual desenvolveu-se. As páginas desta Bíblia são feitas dos elementos químicos que compõem a Terra e os outros planetas e do éter que preenche todo o espaço. Voltando às páginas escritas em pedra e soterradas próximo à superfície da Terra, o homem descobriu ossos, esqueletos, pegadas e outras evidências inequívocas da história da vida animal no planeta, plantadas pelas mãos da Mãe Natureza ao longo de incríveis períodos de tempo para servir de esclarecimento e orientação. A evidência é clara e inequívoca.
as grandes páginas de pedra da Bíblia, da natureza descobertas na terra, e as páginas infinitas da Bíblia representada pelo éter, onde todos os pensamentos humanos passados foram registrados, constituem uma autêntica fonte de comunicação entre o Criador e o homem. Esta Bíblia foi iniciada antes do homem chegar à fase do pensamento. De fato, antes do homem chegar ao estágio de ameba, se desenvolvimento. Alterar esta Bíblia está acima e além do poder do homem. Além disso, ela conta história, não em línguas mortas ou hieroglifos de raças semi-selvagens, mas na língua universal que todos que têm olhos podem ler. A Bíblia da natureza, de onde extraímos todo o conhecimento que vale a pena saber, não pode ser alterada ou adulterada pelo homem. A mais maravilhosa descoberta já feita pelo homem é o princípio recentemente descoberto do rádio, que opera com auxílio do éter, uma parte importante da Bíblia da natureza. Imagine o éter captando a vibração comum do som e transformando-a de audiofrequência em radiofrequência, transportando-a para uma estação de recepção devidamente sintonizada e a transformando novamente na forma original de audiofrequência, tudo no segundo. Não deve causar surpresa a ninguém que tal força possa coletar a vibração do pensamento e manter tal vibração em movimento para sempre. O conhecido e estabelecido fato da transmissão instantânea do som pelo éter, usando-se equipamentos modernos de rádio, desloca do possível para o provável a teoria da transmissão da vibração do pensamento de mente para mente. Mastermind. Chegamos agora ao passo seguinte na descrição das formas pelas quais se pode coletar, classificar e organizar. O conhecimento útil por meio da aliança harmoniosa de duas ou mais mentes, de onde nasce um mastermind. O termo mastermind é abstrato e não tem contrapartida no campo de fatos conhecidos, exceto para um pequeno grupo de pessoas que fizeram um cuidadoso estudo dos efeitos de uma mente sobre outras. O autor procurou em vão em todos os livros didáticos e ensaios disponíveis sobre o tema da mente humana, mas não encontrou em parte alguma nem uma mínima referência ao princípio aqui descrito como mastermind. O termo chamou a atenção do autor pela primeira vez em uma entrevista com Andrew Carnegie, conforme descrito na lição 2. Química da mente. O autor acredita que a mente seja composta da mesma energia universal, fluida, que constitui o éter que preenche o universo. É fato bem conhecido, tanto pelo leigo quanto pelo investigador científico, que algumas mentes colidem no momento em que entram em contato uma com a outra, ao passo que outras demonstram afinidade natural uma pela outra. Entre os dois extremos do antagonismo natural e da afinidade natural que surgem do encontro ou contato de mentes, existem um amplo leque de possibilidades de reação de uma mente sobre a outra. Algumas mentes adaptam-se tão naturalmente uma à outra que o resultado inevitável do contato é amor à primeira vista. Quem não conhece tal experiência? Em outros casos, as mentes são tão antagônicas que surge uma violenta antipatia mútua ao primeiro encontro. Esses resultados ocorrem sem que uma palavra seja dita e sem os mais ínfimos sinais de que quaisquer causas usuais de amor e ódio estejam atuando como estímulo. É bem provável que a mente seja composta de um fluido, ou substância ou energia, chame como preferir, semelhante ao éter, se não de fato da mesma substância. Quando duas mentes se aproximam o suficiente para fazer contato, a combinação do material mental, vamos chamar de elétrons do éter, estabelece uma reação química e dá início às vibrações que afetam os dois indivíduos de forma agradável ou desagradável. O efeito do encontro de duas mentes é óbvio até mesmo para o observador mais casual.
Todo efeito deve ter uma causa, o que poderia ser mais razoável do que suspeitar que a causa da mudança na atitude mental de duas mentes que acabaram de ter contato não passe de uma alteração dos elétrons ou unidades de cada mente no processo de se rearranjar no novo campo criado pelo contato. Avançamos bastante no sentido de alicerçar-se esta lição sobre uma base sólida, ao admitir que o encontro ou a aproximação de duas mentes configura em cada uma delas certo efeito ou estado mental perceptível um pouco diferente do imediatamente anterior ao contato. Embora desejável, não é essencial saber a causa dessa reação de uma mente sobre a outra. Que a reação tem lugar em todos os casos é fato conhecido que nos fornece um ponto de partida para apresentar o significado do termo mastermind. O mastermind pode ser criado pelo agrupamento ou combinação de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia. A partir dessa combinação harmoniosa, a química mental cria uma terceira mente, que pode ser apropriada e utilizada por uma ou todas as mentes individuais. O mastermind permanecerá disponível enquanto existir a aliança amigável e harmoniosa entre as mentes individuais. Ela se desintegrará e toda evidência de sua existência desaparecerá no momento em que a aliança amigável for quebrada. O princípio da química mental é a base e causa de praticamente todos os casos de alma gêmea e triângulo amoroso, muitos dos quais, infelizmente, acabam em processo de divórcio e enfrentam o ridículo popular entre gente ignorante e inculta, que fabrica vulgaridade e escândalo a partir de umas grandes leis da natureza. Todo mundo civilizado sabe que os primeiros 2 ou 3 anos de casamento são frequentemente marcados por muitos desentendimentos de natureza mais ou menos mesquinha. São os anos de ajuste. Se o casamento sobreviver a eles, estará mais do que apto a se tornar uma aliança permanente. São fatos inegáveis para qualquer pessoa com experiência em casamento. Novamente vemos o efeito, sem entender a causa. Embora existam outras causas contribuintes, a falta de harmonia nos primeiros anos de casamento deve-se essencialmente à lentidão do processo de combinação harmoniosa das químicas mentais. Em outras palavras, os elétrons ou unidade de energia chamados de mente em geral não são extremamente amigáveis ou antagônicas no primeiro contato, porém, pela associação constante, adaptam-se gradualmente em harmonia, exceto nos raros casos em que a associação tem um efeito oposto, levando por fim à franca hostilidade. É fato bem conhecido que após um homem e uma mulher viverem juntos por 10 ou 15 anos, tornam-se praticamente indispensáveis um ao outro, ainda que possa não existir a mais mínima evidência do estado mental chamado de amor. Além disso, essa associação e o relacionamento sexual não só desenvolve uma afinidade natural entre as duas mentes, como na verdade fazem com que as duas pessoas assumam expressão facial semelhante e se pareçam uma com a outra em muitos aspectos marcantes. Qualquer analista competente da natureza humana pode facilmente encontrar a esposa de um homem em meio a uma multidão de estranhos após ter sido apresentada ao marido. A expressão dos olhos, o contorno da face e o tom da voz de pessoas casadas há muito tempo tornam-se semelhantes. O efeito da química mental humana é tão marcante que qualquer orador tarimbado pode analisar rapidamente como suas declarações são aceitas pela plateia. O antagonismo mental de uma só pessoa numa plateia de 1000 ouvintes pode ser prontamente detectado pelo orador, que aprendeu a sentir e registrar os efeitos do antagonismo. Além disso, o orador consegue
fazer tal interpretação sem observar ou ser influenciado de qualquer forma pelas expressões faciais da plateia. Por causa desse efeito, uma plateia pode fazer o orador chegar ao auge da eloquência ou levá-lo ao fracasso sem emitir um ruído ou manifestar uma única expressão de satisfação ou insatisfação no semblante. Todos os mestres em venda sabem quando chega o momento psicológico para o fechamento. Não pelo que o potencial comprador diz, mas pelo efeito da sua química mental, interpretada ou sentida pelo vendedor. As palavras muitas vezes desmentem as intenções de quem fala, mas a interpretação correta da química mental não deixa brecha para tal possibilidade. Todo vendedor habilidoso sabe que a maioria dos compradores tem o hábito de mostrar uma atitude negativa quase que até o clímax da venda. Todo advogado habilidoso desenvolve um sexto sentido com o qual é capaz de sentir o caminho em meio às palavras mais artisticamente selecionadas por uma testemunha inteligente que esteja mentindo e interpretar corretamente o que está na mente da testemunha por meio da química mental. Muitos advogados desenvolvem essa habilidade sem conhecer sua verdadeira fonte. Possui a técnica sem o entendimento científico que a embasa. Muitos vendedores fazem a mesma coisa. Aquele que é dotado da arte de interpretar corretamente a química mental de outros pode, figurativamente falando, entrar pela porta principal da mansão de uma determinada mente e explorar o prédio inteiro calmamente, reparar em todos os detalhes e sair com uma imagem completa do interior sem que o dono saiba que recebeu um visitante. Na lição sobre pensamento preciso, será observado que esse princípio pode ter uso muito prático, relacionado ao princípio da química mental. Ele é citado aqui apenas como uma abordagem para os princípios importantes desta lição.